Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. O Senhor nos acompanhe a todos nós e nos dê a graça de podermos ter a sua presença, particularmente sempre que falamos da sua palavra, para podermos ter a ajuda dele. E só então nós iremos entender os propósitos da sua palavra a nosso respeito. Nós vamos agora nos assentarmos para falar sobre o assunto que estaremos tratando no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 24 de fevereiro de 2024. E nós estamos caminhando por estes tempos, e tem sido longa a nossa caminhada, falando sobre leis, regras e cerimônias. E esse aspecto que nós estamos abordando diz respeito aos irmãos israelitas, o que eles receberam da parte de Deus através de Moisés, para que realizasse ao longo da sua história como nação, povo exclusivo de Deus. E aquilo tudo que eles faziam já vimos, embora muitos particulares e detalhes não nos sejam possíveis abordarem ao longo das nossas conversas, mas creio suficiente para a gente entender que havia bastante informação que eles deviam observar, os detalhes que eles deviam observar. Ainda nesta semana, quando a gente estava no momento do estudo bíblico com um grupo de pessoas, uma pessoa nos abordou e perguntou por que o animal que se oferecia não podia ter mancha. É um dos detalhes que devia ser a marca de um animal para ser oferecido em holocausto, em sacrifício ou em oferta ao Senhor. Então eram muitos os detalhes. E o fato é que nós temos vindo caminhando para chegar a este ponto. O nosso assunto de hoje, ele dá para nós o sentido de tudo aquilo que eles realizavam, desde a separação dos animais, a forma como esse animal era preparado para ser ofertado sobre o altar, as oferendas de alimentos, manjares, e que eles também ofereciam sobre o altar, tudo aquilo. Porque o assunto de hoje nos dá a real dimensão do que era aquilo. E a gente vai verificar hoje que aquilo tudo eram apenas sombras do que havia de vir. Eram apenas sombras. Eles em si mesmo não continham nenhuma virtude, nenhum valor para perdão dos pecados das pessoas, mas eram sombras. E por se tratar de sombras, eles carregavam em si um significado. E por isso, o que aqueles irmãos fizeram desde os tempos, no começo da história humana, desde Adão até nos dias de Jesus, até a morte de Jesus, aquilo era feito como elementos que tipificavam a realidade, o corpo que projetava aquelas sombras.
É exatamente essa palavra que nós vamos encontrar hoje num dos textos que nós vamos ler logo à frente, Hebreus no capítulo 10. Todas aquelas atividades, aqueles animais, aquelas ofertas, aquela forma de preparo, tudo aquilo eram sombras do que havia de vir. O nosso texto básico, Colossenses, no capítulo 2. E aí no capítulo 2, a gente citou como texto básico os versos 16, 17, mas nós vamos ler desde o verso 14, porque está um contexto interessante para a gente poder compreender. Então está escrito assim, falando de Jesus, ele diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Eu quero tomar esta palavra que está aqui nesse texto, que fala cédula. E depois, daqui a pouco, guarde bem essa palavra para a gente poder entender o sentido dela logo mais daqui a pouco. Ok, e despojando o verso 15, os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, falando da sua vitória em relação a tudo aquilo que as oferendas, aqueles sacrifícios, aquelas cerimônias que os irmãos hebreus faziam, representava. E no verso 16, assim, portanto, eu gostaria de pedir a sua atenção. Aliás, eu quero pedir a tua atenção, porque esses dois versos que nós vamos ler, eles estão totalmente entranhados no imaginário do cristianismo popular, como sendo alguma coisa que fala o que o texto não fala. O que é que o texto fala? O texto está falando das sombras, daquilo que era sombras de Cristo, e nada além disso. Mas a cristandade tem usado esse texto para poder dizer que eles dizem, ou ele diz mais coisas do que de fato está escrito aqui. Paulo está dizendo assim para os irmãos de Colossos: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. E no verso 17, o nosso tema: estas coisas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Está escrito aí, dizendo de outra maneira, parafraseando ou compreendendo o texto, está dizendo: aqueles animais que eram oferecidos, aquelas ofertas que eram apresentadas no altar, eram sombras. Sombras do quê? Sombras do corpo de Cristo. É o que a palavra que encerra o verso 17. Aquelas coisas, as festas, as bebidas apropriadas para aquelas festividades, a comida que era apropriada para aquelas atividades, aqueles dias separados para o exercício daquelas atividades, como o dia da lua nova, o início de cada mês, o primeiro dia de cada mês, porque o calendário diário era lunar, e sábados. Estes sábados eram os dias separados para aquelas festividades. Ok? E tudo aquilo que envolvia a festa, envolvia aqueles sacrifícios, envolvia aquelas cerimônias, eram sombras. Sombras do quê? Só existe sombra porque existe um corpo, porque existe algo concreto, algo real. E todo aquele cerimonial que os irmãos israelitas faziam eram sombras do corpo de Cristo. É inteiramente importante, é profundamente importante que nós entendamos a palavra de Deus no seu contexto geral. Repito, para a gente entrar na introdução do nosso roteiro.
todas aquelas festividades que eu e você já tivemos a oportunidade de estudar nesses tempos desde novembro do ano passado até agora, todas aquelas cerimônias eram sombras. As cerimônias, tanto os animais, as comidas, os bolos, as oferendas que eram feitas, o altar onde o sacrifício era apresentado, os dias separados para aquelas festividades, a forma como eles se consagravam para aquelas atividades, a forma como o animal era oferecido, a qualidade do animal, sem mancha, nada de ossos quebrados, nada de animal doente, etc. Todos aqueles elementos eram sombras. Do quê? De quem? Sombras do corpo de Cristo. Ok? Portanto, quando Cristo se oferece, a sombra desaparece. É assim que acontece. A gente, quando vê uma sombra se aproximando, ao nós nos depararmos com o corpo que forma aquela sombra, a sombra desaparece, porque nós estamos vendo o corpo. De tal maneira que quando Cristo morreu na cruz, Ele mostrou o corpo de quem aqueles sacrifícios, aquelas cerimônias, aqueles animais, aquelas oferendas eram a sua sombra. Muito bem. Na introdução a gente vai então ler aqui dizendo que todas aquelas festividades que nós estudamos agora por esses últimos sábados, cujas atividades os irmãos hebreus realizavam, ou seja, o sacrifício de animais, a dedicação de ofertas variadas, os sábados configurados pelas convocações solenes, que eram os feriados religiosos, estudamos isso no sábado passado, lembra? Quando nós falamos dos 7 sábados cerimoniais, dos sábados festivos, assim como os dias e datas previamente destacados para aqueles encontros e todo o rígido ritual observado para cada cerimônia, os cuidados e zelo na separação dos animais que eram ofertados, etc., além de todos os procedimentos observados na adoração e culto que eles prestavam a Deus. Paulo, o apóstolo, resumiu em uma frase simples e objetiva, a qual nos fornece perfeito entendimento sobre tudo o que foi prescrito aos irmãos hebreus. Paulo definiu tudo aquilo como sombras das coisas que haviam de vir. Era isso. Ao dizer isso, o apóstolo estava dizendo que aqueles procedimentos apontavam para o Messias, que quer dizer o ungido de Deus, que havia de vir ao mundo, cuja presença entre os homens foi confirmada, a presença do Messias, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo eram sombras, como destacamos na leitura inicial, lá no final do verso 17 de Colossenses capítulo 2. Mas o corpo é de Cristo. Irmãos, isso é muito importante a gente saber. Tanto saber porque é importante que a gente saiba por que eles faziam aquilo, qual era a finalidade, para qual realidade aquelas oferendas apontavam e etc. Mas isso também é muito importante, porque esse texto de Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17 em particular, é tomado pelos cristãos de um modo geral para dizer que o sábado semanal era sombra do que o Messias faria, era sombra de Jesus que viria mais tarde. E isso não é verdade. O sábado semanal nunca foi sombra de nada. O sábado semanal nunca apontou para nada. Os sábados cerimoniais e as próprias cerimônias que nestes dias de sábado se realizavam, era chamado sábado, mas era um sábado. Mas não era o 7º dia da semana. Nós já falamos isso até no sábado passado. Aqueles sábados eram 7 no ano, enquanto o sábado semanal é 52, ou somam 52 ou 53 sábados por ano. E
o sábado semanal não é sombra. E eu acrescento aqui, o sábado semanal, 7º dia da semana, é parte dos 10 mandamentos, e de cujos mandamentos toda a cristandade, com exceção do catolicismo romano, que disfarça, que descaracteriza o segundo e o terceiro mandamento, particularmente o segundo, mas todos os cristãos evangélicos em particular, eles seguem todos os outros mandamentos. Se o sábado semanal era sombra, então os demais mandamentos da lei de Deus também eram sombras. Mas a gente está vendo que não era. Nós estamos falando, Cristo cravou na cruz a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças, em festividades. Ok? Por isso eles eram sombras do corpo de Cristo. Na reflexão 1, a gente vai dizer que no contexto dos escritos de Paulo, aqui de Colossenses capítulo 2, a palavra sombras significa sem nenhum valor para a salvação. Ora, nós não recepcionamos sombras na nossa casa, nós recepcionamos as pessoas. Portanto, a sombra, ela não significa nada a não ser que a pessoa esteja por ali. O que nós recebemos na nossa casa não são as sombras das pessoas, mas as pessoas. Portanto, quando nós dizemos de sombra, aqueles sacrifícios não perdoavam pecados. A gente vai ver aí na sequência 1 depois, no texto que está sendo mencionado. Quando a gente diz assim, olha, que as sombras significa sem nenhum valor para a salvação, é exatamente isso. Aqueles sacrifícios não perdoavam pecados. Diante disto, quer dizer, se eram apenas alguma coisa que era oferecida, mas era apenas sombra, não tinha valor, a pergunta então é, por que eles faziam tudo aquilo? E uma resposta razoável seria, tudo o que eles faziam era uma espécie de confissão de dívida. Cada oferecimento que eles faziam, cada sacrifício que eles apresentavam, cada oferenda, cada animal que era oferecido, era como uma declaração dizendo, estou devendo. Era como assinar uma promissória, reconhecendo que há uma dívida contra si. E isso era necessário, porque quando o resgatador, o remidor, viesse, ele atuaria exatamente na remissão de todas as dívidas confessadas e poria livre delas todos os seus devedores confessos. Foi exatamente essa atitude de Jesus Cristo em favor deles, daqueles irmãos hebreus que ofereceram os sacrifícios. Cada oferenda, repito, eles atuavam à semelhança de quem apresenta uma promissória, uma duplicata, assina um documento dizendo, eu confesso, eu devo. Mas como o ser humano não podia pagar, como nenhum deles poderiam pagar aquilo que eles estavam confessando que deviam, Cristo pagou. E Paulo usa essa imagem contábil, fiscal, quando ele vai dizer no verso 14 de Colossenses capítulo 2, dizendo, Cristo rasgou a cédula que era contra nós, presta atenção, nas suas ordenanças. Então Cristo rasgou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, só nas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Era contrária porque quando nós confessamos uma dívida e assinamos um documento, aquele documento denuncia que nós somos um devedor. Ele é contra nós. Ele não nos dá liberdade para dizer não devo nada. Sim, eu posso até não ser exigido para o pagamento fora do tempo, mas eu sou um devedor. Por isso Paulo vai dizer, isso nos era contrário, aquelas cédulas que Jesus riscou, rasgou, destruiu, ela nos era contrária. Ele tirou-a do meio de nós, e olha só, cravando-a na cruz.
E o verso 15 ele vai dizer assim: isso ele expôs publicamente. Quando ele foi levantado na cruz, ele fez um gesto público, visível, aberto para todos verem. Aquilo que ele estava fazendo, Cristo pendurado na cruz, representava a cédula de pecados confessados pelos irmãos hebreus desde Adão até aquele momento. E ele estava dizendo: eu sou o preço da remissão da dívida de todos eles. Graças a Deus. Depois de Cristo, naturalmente que nós não confessamos mais dívida, porque a nossa dívida já foi paga. Basta que nós confessemos os nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, disse João, o apóstolo, na sua primeira carta, Cristo é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Portanto, hoje basta confessar, verbalizar, nos declarar arrependido, e Ele, pelo seu sangue, nos limpa, nos garante o perdão. Agora, aqueles irmãos não, eles comemoravam, é como que na carta aos Hebreus, que vamos ler em seguida, diz que eles comemoravam todos os anos, porque eles ofereciam todos os anos a mesma coisa, pelos mesmos pecados, quer dizer, os nossos pecados, é como se fosse uma comemoração, mas Cristo não. Cristo ofereceu uma única vez, o sacrifício foi único, porque Ele era o corpo que Deus preparou para nós sermos limpos, remidos, perdoados. Na sequência 1, a gente está dizendo que ainda dentro do caminho que vamos seguindo em busca de respostas para todo o cerimonial prescrito aos hebreus, cujos feitos não evitou que o Filho de Deus sofresse o dano de ser também sacrificado à semelhança de milhares de animais, é importante que perguntemos: por que Jesus foi submetido a tão vil sofrimento e, por fim, levado à morte? Aqui cabe uma nossa reflexão, e eu te convido para refletir comigo. Se aqueles milhares de animais que foram sacrificados ao longo do tempo, se aqueles sacrifícios tinham valor para perdão dos pecados, por que Jesus teria que nascer entre nós, Deus que se fez carne, se fez homem, sofrer o que Jesus sofreu e ser executado como ele foi executado? Por que toda aquela humilhação? É porque o corpo era dele. Os sacrifícios daqueles animais eram apenas a sombra do corpo dele. Por isso ele teve que morrer. E a gente vai dizendo aí, na sequência 1, que para responder a essa pergunta, por que Jesus morreu, feita por talvez alguém de nós que possa duvidar, por falta de entender tudo o que havia acontecido com a pessoa de Jesus Cristo, a Bíblia nos esclarece de forma tão solene quanto firme e esclarecedora, como que dizendo-nos: confessar uma dívida não significa seu pagamento, tampouco a sua extinção. Veja, eles confessavam a dívida, mas confessar dívida não é sinônimo de pagá-la. Uma coisa é confessar, devo, a outra coisa é pagar por ela, é extinguir a obrigação. A extinção da obrigação de uma dívida só acontece no momento do seu resgate, no momento da sua quitação, no momento do seu pagamento. A carta aos Hebreus diz que Jesus fez o que ele fez, atende a ambos os requisitos. Veja, Jesus não atendeu à confissão. A confissão era dos homens. Jesus não tinha pecado. Mas ele, com o seu corpo, com sua morte, ele pagou pelos pecados humanos. Portanto, livrou, deu condição de os homens que confessaram seus pecados serem libertos, que confessam seus pecados serem libertos. E mais, ele extinguiu o ser humano da culpa, aquele ser humano que naturalmente lhe confessa. Ele extingue. A palavra vai dizer assim: eu vou lançar os seus pecados nas profundezas do mar, e deles eu não mais me lembrarei. Quer dizer, Jesus
não só pagou a nossa dívida diante de Deus, a nossa transgressão, o pecado que nos condenava à morte, eterna inclusive, ele pagou aquela dívida e ele extinguiu toda a nossa obrigação, porque ele se fez oferta suficiente para pagar, resgatar as nossas cédulas de pecado e destruí-la. Aí, na carta aos Hebreus, é um pouco longo, são 10 versos, mas eu quero ler com vocês, porque penso que nós temos aqui algumas informações que nos ajudam a entender bem isso. Isso que aquilo que os irmãos hebreus faziam, aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, eram apenas sombras de um corpo, e este corpo é o corpo de Cristo, que foi levantado por nós na cruz em sacrifício único e definitivo, para perdão e resgate da nossa alma, perdão dos nossos pecados e resgate da nossa vida. Assim está escrito Hebreus no capítulo 10, até o verso 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, de novo a palavra sombra, e que lei? Essa lei que tem aqui a sombra dos bens futuros, não é a lei moral escrita pelo dedo de Deus, irmãos. É muito importante que a gente saiba disso. A lei moral, os 10 mandamentos, não são sombras de nada, é uma realidade. São princípios eternos. Ela foi preparada por Deus antes do pecado. Ela foi estabelecida por Deus, está no coração de Deus, e ela não aponta para nada que havia de vir em substituição a ela. Ela serve para a vida toda. Então, tendo a lei das cerimônias, do culto, das regras, etc., sombra dos bens futuros, o corpo de Jesus, e não a imagem exata das coisas, era sombra não é a imagem exata. Presta atenção, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Ou seja, aqueles sacrifícios que se repetiam anualmente, cada uma das datas que eles ofereciam, aquele sacrifício nunca conseguiram perdoar pecado de nenhuma daquelas pessoas que os apresentavam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Quer dizer, o autor da carta aos Hebreus, que a maioria dos estudiosos dizem que foi Paulo quem escreveu, ele está dizendo, se aquele sacrifício era suficiente, oferecer-se-ia, né, uma vez e não precisava repeti-la. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Quer dizer, todos os anos, naquela data, lembra-se dos pecados. E esses sacrifícios eram oferecidos. Lembra-se da cédula que já tinha sido assinada. E isso era reforçado. Eu reitero que eu devo. Era a confissão de dívida. Porque é impossível, olha o verso 4 que diz, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. O sangue de animais eram apenas a sombra do sangue de Cristo. Porque é impossível que uma oferenda de um animal tire pecados. Pelo que, verso 5, entrando no mundo diz, oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ok? Esse texto está se referindo ao Salmo 40, que está escrito assim, 40 versos 6 a 8, sacrifício e oferta não quiseste. Quer dizer, o sacrifício e as ofertas que os irmãos hebreus faziam, desde antes dos hebreus, desde Adão faziam, eles não eram suficientes para pagamento da dívida de pecado. Por isso diz não quiseste, essa expressão para dizer, eles não tinham poder de perdoar pecados. Mas os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse, eu venho. Uma profecia, esse Salmo 40, a respeito do que Jesus faria. Eu venho. No livro está escrito a meu respeito, e eu venho para fazer a tua vontade, ó Deus meu. Esse texto aqui, o verso 7,
do capítulo 10 da carta aos Hebreus, é uma referência lá ao Salmo 40. Como acima diz, verso 8, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferece segundo a lei. Quer dizer, está falando que aquele sacrifício, reiterando que aquele sacrifício não era suficiente para pagamento da dívida humana, da dívida contraída pelo pecado. É como alguém que deve e ele vai entregando alguma coisa, ele vai penhorando alguma coisa. Mas aquela penhora, o credor, ele não tem interesse por aqueles objetos penhorados, mas ele segura porque aquele objeto penhorado tem valor para aquele que dá o penhor, não é? Para aquele que oferece o objeto para ir garantindo a dívida. É o que está escrito aqui, mais ou menos isso. Aquilo que era mais ou menos aquilo que eles ofereciam, mas não era exatamente o suficiente para pagamento da dívida. No qual, falando do corpo, aliás, o verso 9, então disse eu, eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, tira o primeiro sistemas de sacrifícios, com corpo de animais, com ofertas de mantimento, e eu entro como numa segunda situação, numa outra situação, para definitivamente eu resolver a questão dos pecados dos homens. Na qual vontade, quer dizer, na vontade de Cristo, na decisão de Cristo, temos sido santificados pela oblação, ou seja, pela oferta do corpo de Cristo feita uma vez. Oferta do corpo de Cristo, que era a realidade daquelas sombras, e ele ofereceu uma única vez. Eu continuo um pouco a leitura só para a gente esclarecer um pouco mais, que é bastante interessante esse capítulo 10 da carta aos Hebreus. E o autor vai concluindo dizendo assim, e assim todo sacerdote aparece cada dia. Lembra? No templo, o sacerdote oferecia de manhã e à tarde o sacrifício que era oferecido continuamente. Então, eles ministravam, eles apareciam todo dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas falando do sacrifício de Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, Jesus ofereceu um único sacrifício pelos pecados. Hoje, ele está assentado à destra de Deus. Veja que coisa linda, não é? A palavra vai se encaixando. Cristo ofereceu um único sacrifício. No passado, antes da sua morte, era oferecido diariamente sacrifícios, além das festividades culticas que nós estudamos, mas diariamente eram oferecidos sacrifícios. O sacerdote oferecia tanto por ele, quanto pelo povo. Jesus, ele se apresenta como sacerdote. Ele mesmo ministra num santuário que é o seu próprio corpo. Ele é, veja só, ele é o sacerdote, ele ocupa o lugar do sacerdote, o intermediário entre Deus e os homens. Ele é o cordeiro, ele é o próprio sacrifício. E ele é o valor compatível com a dívida que os homens tinham diante de Deus. Veja que ele era completo. Graças a Deus. Na reflexão 2, a gente vai dizer que ao permanecer no monte por 40 dias, Moisés ficou ali ouvindo sobre o Messias, todas aquelas oferendas, todos aqueles sacrifícios, aqueles animais que Moisés ficou ouvindo sobre eles, era uma referência ao Messias que havia de vir. Esse Messias, hoje nós conhecemos, Jesus Cristo. E mais, além de ouvir, ele também pôde ver aquele que viria. Moisés viu através do Cordeiro. E a primeira vez que ele viu através do Cordeiro foi na Páscoa, no capítulo 12 do livro do Êxodo. Na Páscoa, ele viu o Cordeiro. Muito bem. E ele viu tal como Abraão também havia visto séculos antes dele. Contudo, eles viram apenas
por sua sombra, ou seja, através dos animais. Os animais, oferendas e todos os rituais descritos por Moisés e o cordeiro visto por Abraão deram-lhe apenas a silhueta, a sombra, que era do que havia de vir, que era Jesus Cristo. Falando a respeito de Abraão, no capítulo 8 do Evangelho de João, o verso 56, naquela resposta que Jesus deu aos fariseus que o indagavam, Jesus diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Como Abraão viu o dia do Senhor? Como Abraão viu? A gente vai ver aqui em Gênesis, no capítulo 22, olha o que diz a partir do verso 11. Quando Abraão vai para Moriá, ele e Isaque, o seu filho, e ele leva ali o seu filho e os apetrechos para fazer o sacrifício. Quando ele coloca a lenha que iria ser queimada no altar que Abraão iria construir, Isaque leva a lenha sobre o seu ombro. E quando chegou no lugar indicado, Abraão prepara o altar, amarra Isaque, deita-o sobre a lenha que estava sobre aquele altar erguido ali. Quando Abraão pega o cutelo para sacrificar o filho, então, o verso 11: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, não estenda, verso 12, a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. E olha o verso 13: Então levantou Abraão os seus olhos, e eis um cordeiro atrás dele, travado, quer dizer, amarrado pelas quatro pontas, quer dizer, pelas suas quatro patas, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Aquele cordeiro que Abraão viu ao lado, atrás dele, quando o anjo lhe bradou, dizendo: não mate o menino. Na verdade, olhe para trás, olhe ao seu redor, o cordeiro está aí. Aquele cordeiro era exatamente a tipificação, a sombra de Jesus Cristo. Por isso Jesus falou lá no capítulo 8, verso 56, para aqueles fariseus: Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Ora, quando Abraão olha para trás e vê o cordeiro já amarrado ali, não é? Ele deve ter ficado muito aliviado. Afinal de contas, ele ia sacrificar o filho, o que não era nada usual para ele. Era um absurdo, mas ele foi pedido, ele fez. Mas quando ele olha para trás, ele vê o cordeiro, ele libera Isaque. Isaque desce do altar, ele pega o cordeiro que já estava atado pelos seus pés, coloca sobre o altar, degola o cordeiro e queima-o em holocausto diante do Senhor, lá no Monte Moriá. Que coisa linda! No sentido de a sombra. Abraão viu aquela sombra. Coisa fantástica. E Jesus vai dizer: Abraão viu a mim. Ele viu a mim através do animal, porque aqueles animais eram sombras do meu corpo. Na sequência 2, para a gente ir concluindo, em Colossenses 2,16 temos a imagem de uma sombra, formada por 5 elementos. A saber, lá vai dizer assim: ninguém vos julgue pela comida, pela bebida, pelos dias de festa, lua nova e sábados. Eram todas aquelas festividades nos dias determinados, da forma determinada, eram sombras. Nós já sabemos que todos esses elementos faziam parte das cerimônias culticas deles e, portanto, pertencem ao período após o pecado. Tudo aquilo foi criado depois do pecado. Portanto, o sábado que aparece nesse texto, quando diz: ninguém vos julgue pelos sábados, quer dizer, não precisa observar mais os sábados, eram os sábados das cerimônias, porque a cerimônia já havia passado. Mas esse texto não se refere ao sábado semanal, separado, abençoado e santificado por Deus antes do pecado, quando nós temos lá em Gênesis capítulo 2 e o verso 2. E a gente fecha na reflexão 3, dizendo aí: tudo que pertence à criação era a própria realidade,
nada era sombra. Ou seja, o sábado semanal era realidade, não era sombra de nada. O sábado, o sétimo dia da semana, não está incluído no capítulo 2 e verso 16 da carta aos Colossenses. Aqueles sábados festivos eram sábados que eram sombras. O corpo era de Cristo. Mas o sábado semanal, o sétimo dia da semana, era realidade, não era sombra, ele não apontava para nada. O sábado, os cerimoniais, apontava para o descanso dos nossos pecados que nos iria ser proporcionado pela morte de Jesus. Mas o sábado, o sétimo dia da semana, não indica nada. Ele é real. Ele é uma realidade em si, assim como é real toda a criação. Portanto, que Deus abençoe a nossa mente para que possamos entender e jamais confundir sacrifícios, ofertas, datas, como a da lua nova e outras tantas, e os sábados cerimoniais que eram separados para que os judeus tivessem liberdade plena para poder se apresentar e adorar a Deus. Aqueles sábados eram sombras que dizia respeito a Jesus. Em tendo vindo Jesus, aquelas sombras se dissiparam. O sábado que dizem em Colossenses 2,16 não é o sábado, o sétimo dia da semana, porque o sábado, o sétimo dia da semana, repito para concluir, era realidade, era um dia para repouso do povo de Deus instituído antes do pecado, e ele nunca apontou para ninguém. Aquele sábado semanal não aponta para ninguém, não é uma sombra do que vai acontecer no futuro, não, ele é real, é para ser já, ele é a plenitude do mandado de Deus, da graça de Deus. A sombra, na conclusão, a gente está dizendo, era o resultado da aliança que Deus fez conosco. A criação não se vincula a qualquer aliança. Deus não estabeleceu aliança alguma com o ser humano quando fez tudo que há. Na criação, Deus não estabeleceu aliança conosco. Deus estabeleceu aliança depois que o pecado entrou no mundo. E o sábado, o sétimo dia da semana, é da criação, portanto, não é da aliança. Não é? Agora, os sábados festivos, cerimoniais, culticos, eram aqueles sábados para as festividades que representava o cumprimento da aliança que Deus fez com todos nós. Deus nos abençoe e nos faça entender plenamente a sua santa e gloriosa palavra. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.